Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no ABC da Previdência. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cômputo do tempo de contribuição no período de licença sem vencimentos. Licença sem vencimentos é um instituto, uma licença estatutária prevista aí no Estatuto dos Servidores. A ideia da licença sem vencimentos é que o servidor possa requerer à autoridade, que pode ou não conceder essa licença, um período para que ele possa se afastar do seu cargo e ficar cuidando de outros assuntos, qualquer, normalmente previsto, inclusive no seu estatuto aí, como assuntos particulares, tratar de assuntos particulares, pessoais, para que ele possa, nesse período aí, resolver o que ele quiser, mas ele não recebe remuneração, já que ele não está exercendo as atribuições do seu cargo nesse período. Qual que é a ideia aqui? A ideia dessa licença, que sempre esteve aí nos nossos estatutos, é assegurar ao servidor que tem uma estabilidade, que estudou, que fez um concurso público, que ele possa, em algum momento da vida dele, se afastar desse cargo e cuidar de outros assuntos. Por exemplo, olha, eu era muito novo, estudei, passei num concurso público e estou trabalhando já há 15 anos, mas eu sempre tive um sonho de fazer, por exemplo, um intercâmbio por 30 dias, por 60 dias, ou por 6 meses, ou por um ano, por exemplo, fora, num outro país, e eu não consigo realizar esse sonho. Olha, é um assunto particular, pessoal, é seu. É isso que o Estatuto prevê. Como você tem estabilidade, você vai falar também, eu não tenho coragem de chegar lá e falar assim, me exonera que eu vou viajar, fazer o que eu quero, e quando eu voltar eu faço um concurso e passo de novo. Muitas vezes você fez concurso há 15 anos atrás, na nossa mente, a nossa capacidade de concurso já ficou lá, Não consigo acompanhar e continuar, até porque paramos de estudar e estamos exercendo. A prática está melhor, mas a teoria a gente perdeu. Por isso a licença estatutária vem e fala, olha, tudo bem, pede aqui, a gente autoriza, você vai se afastar, fica sem remuneração, ou seja, não traz prejuízo para a administração e vai cuidar do seu assunto pessoal. Quando você voltar, o seu cargo está aqui te esperando. Nesse período, inclusive, é garantido e é assegurado ainda a titularidade do cargo efetivo. É só uma licença, sem remuneração, mas é uma licença, como todas as outras. Estou vinculado ao meu cargo efetivo. Por estar vinculado ao cargo efetivo, o servidor continua sendo segurado do regime próprio de previdência. E aqui um parênteses, o artigo 40 da Constituição Federal, ele vai dizer que é segurado do regime próprio de previdência quem? Quem titulariza o cargo efetivo. Cuidado com algumas legislações que vêm dizer o seguinte, servidor, quando você tira a licença sem remuneração, se você não contribuir para o regime próprio, você perde a qualidade de segurado. Ao meu ver, esse dispositivo é constitucional, posto que o artigo 40 da Constituição exige a titularidade do cargo e ele continua tendo essa titularidade. Aí você me diz, mas não tem contribuição nesse período. Alguns não fazem contribuição nesse período. A ausência de contribuição não permite ao servidor usufruir dos benefícios previdenciários ou contar esse tempo para uma futura aposentadoria ou usufruir dos benefícios previdenciários. Por isso, me parece que o melhor modelo é dizer na sua legislação, servidor, se nesse período você precisar, ou a sua família, no caso de pensão, precisar de um benefício previdenciário, eu concedo, mas condicionado ao quê? Ao pagamento do tempo de contribuição nesse período. Se, no entanto, você ficar afastado e voltar a contribuir depois, quando voltar ao seu cargo, tudo bem, eu simplesmente não computo esse tempo que ficou sem contribuição para a sua aposentadoria. Então, primeira regra, se não houve contribuição, evidentemente, não posso contar esse tempo para a aposentadoria. Nós temos aí mais dois cenários. E quando houve contribuição para o regime próprio de previdência social? Vou computar o tempo? Vou, mas esse tempo não pode ser considerado como tempo de serviço público e nem como tempo de carreira, para quem ainda continua com esses requisitos que exigia tempo de carreira. Esse tempo ele vai ser considerado apenas como tempo de contribuição, mas não para outros fins, até porque o servidor está afastado para tratar de assunto particular e não para exercer uma atividade pública. Até aqui eu acho que tranquilo, que vocês já interpretam assim, já aplicam assim. O que causa mais dúvida? E quando nesse afastamento o servidor contribui para o INSS, para o Regime Geral de Previdência Social? Primeira pergunta, pode? Não pode contribuir?
E aí nós temos duas situações importantes que eu queria destacar aqui para vocês no vídeo de hoje. A primeira situação importante, mais simples, mais fácil de entender. O afastamento sem remuneração, como é para tratar de assunto pessoal, particular, também ocorre em algumas situações. O servidor está trabalhando, está lá em atividade, se destaca, conhece bastante e de repente vem uma empresa da iniciativa privada e fala para ele: olha, eu tenho um emprego para você aqui e eu pago 50% a mais do que seu salário. À primeira vista, o que o servidor pensa? Poxa, que legal, vou ganhar mais. No segundo momento ele pensa: poxa, mas estudei tanto, passei num concurso público, já tenho a estabilidade, tenho um regime próprio de previdência, por que eu vou me aventurar na iniciativa privada? E isso, evidentemente, causa grande preocupação. Esse servidor pode, então, solicitar um afastamento sem remuneração e, com esse afastamento sem remuneração, vai exercer a atividade na iniciativa privada. É isso mesmo. Não existe na Constituição Federal, nem na legislação infraconstitucional, qualquer norma, qualquer dispositivo que proíba o exercício de emprego na iniciativa privada no período de afastamento sem remuneração. Continua válidas aquelas regras do artigo 37, sim, que veda o exercício de outro cargo? Sim, como ele é titular de cargo efetivo, não pode ele vir a exercer um outro cargo. Isso não é permitido, o outro cargo efetivo, só naquelas hipóteses de acumulação de cargos constitucionais. Isso está lá, mas regra de cargo efetivo e emprego público não existe nenhuma proibição. Se ele está afastado do cargo efetivo, pode exercer um emprego, aliás, um emprego privado, na iniciativa privada. Ao exercer um emprego na iniciativa privada, o que acontece com esse servidor? Ele passa a contribuir obrigatoriamente ao INSS, ao regime geral. O artigo 12 da Lei 8.212 vai dizer que contribui para o regime geral de forma obrigatória, e lá vai estar o texto, obrigatória, quem é empregado. E no caso dele, ele é empregado na iniciativa privada, vai contribuir de forma obrigatória ao INSS. Veja, contribuição, emprego, correto, não há ilegalidade exercício desse emprego na iniciativa privada. As contribuições obrigatórias, compulsórias, ilegais, legítimas. Portanto, uma situação adequada, correta. Nesse momento que eu vou exercer algo na iniciativa privada, parece-me já não fazer sentido para o servidor contribuir para o regime próprio. Para que ele vai contribuir duas vezes? Para que ele vai lá no regime próprio fazer a contribuição facultativa? Por isso, cuidado com essa exigência de contribuição. Cuidado com essa situação. É uma situação atípica ele estar no regime geral contribuindo e estar lá no regime próprio? É uma situação atípica, de fato, mas por conta dessa situação de estabilidade do servidor público. Então, nesse período, a gente tem que achar regras que ficam mais ajustadas e preserve, busque o equilíbrio financeiro atuarial. Por isso, ao solicitar um benefício no regime próprio, eu exijo lá as contribuições previdenciárias. Ou, se for no caso da aposentadoria, se a minha contribuição no regime geral foi legal, o exercício do emprego privado foi legal, eu contribuí de forma correta lá, o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal me assegura a contagem recíproca entre os regimes previdenciários. É norma constitucional. E aí, eu vou buscar uma certidão de tempo de contribuição, por força do artigo 96 da 213, que exige isso, busco uma CTC do INSS e trago esse tempo de contribuição para o regime próprio. Tenho que considerar, então, e computar no regime próprio o tempo de contribuição no INSS, aquela contribuição em que o servidor estava exercendo um emprego na iniciativa privada e, portanto, contribuindo obrigatoriamente ao regime geral. Tudo bem, gente? Até aqui, primeira situação. Servidor que exerce emprego na iniciativa privada contribui obrigatoriamente ao INSS e tudo isso está correto, é legal. Portanto, ele pega a CTC e traz para o regime próprio, aquele período ele vai computar no regime próprio de previdência para a aposentadoria. Primeira situação delas. Contudo, pode acontecer diferente. Pode acontecer que o servidor de fato não está trabalhando, está lá cuidando de assuntos pessoais,
foi passear no exterior, guardou bastante recurso, ou de repente está cuidando da saúde de alguém da família. E aí, ao analisar as situações, ele analisa o seu próprio regime e fala, olha, no meu regime próprio, estão exigindo que eu contribua 14%, mais 14% da patronal, 28% do meu salário. É muito caro. No INSS, eu consigo lá contribuir facultativamente o valor de um salário mínimo. Então, vou eu calcular, aliás, 7,5% em cima de um salário mínimo. Vou eu lá contribuir 7,5% em cima de um salário mínimo. Vem a normativa para preservar o equilíbrio financeiro atuarial e a normativa vem e fala o seguinte, olha, não pode. A contribuição facultativa, ela tem que ser no seu regime próprio. E aí nós vamos direto lá para o parágrafo 2º do artigo 11 do Decreto 3.048, que vai dizer exatamente isso. Quando houver a possibilidade de contribuição facultativa no seu regime próprio, não invente, não pode, é vedada a contribuição facultativa no regime geral. Só vou considerar e computar no regime próprio o tempo de contribuição na iniciativa, na licença sem remuneração, se a contribuição facultativa foi para o seu próprio regime. A regra é, olha, se você vai passar sem remuneração e vai contribuir facultativamente a algum regime, que contribua para o seu regime, não para outro regime. Não pode fazer essa manobra para ver qual é o melhor regime ou qual que fica menos custoso e contribuir, não. Tem que contribuir para o seu regime. Isso está lá, então, previsto. Não é porque é tempo concomitante, não é porque não poderia usar. Não, é porque está previsto no parágrafo 2º do artigo 11 do Decreto 3.048. Está prevista essa vedação. Então, não posso, tenho que contribuir facultativamente para o regime próprio. Logo, se chegar uma CTC de um período em que o servidor estava afastado sem remuneração e o tempo constante na CTC é um tempo de contribuição facultativa ao INSS, esse tempo não pode ser computado no regime próprio de Previdência Social por força do parágrafo 2º do artigo 11 do Decreto 3.048. No entanto, se o tempo que vem na CTC nesse período, de fato, era de contribuição obrigatória ao regime geral, não tem essa vedação em nenhuma normativa, em nenhuma regra constitucional ou infraconstitucional e pode ser computado esse período. Tudo bem? Tempo de contribuição na licença sem remuneração de forma facultativa tem que ser no regime próprio de previdência para que seja contado para a aposentadoria. Espero que vocês tenham gostado. São duas situações que devem ser observadas aí por todos os regimes próprios de previdência. Eu agradeço a todos vocês até aqui. Até a próxima.